Opa, aí galera, beleza? Galera, só para complementar o vídeo passado que eu fiz agora há pouco sobre o caso Choquei, é um fato importante. Tem mais coisa, inclusive peguei agora a informação com o Daniel Varenga, que é um outro influencer muito bom. Ele colocou várias questões que na qual deixaram bem claro, por isso que eu falei. Tá assim, instigando para que haja a PL da censura, assim que esse tipo de PL não vinga, não funciona na forma que está. E outra, se já existem leis que praticamente condenam isso, né, classificado crime de calúnia e difamação, e com agravante do artigo 122, 122, que é o artigo que institui o suicídio, que institui a autoexecução, isso torna a situação muito mais grave. Só que tem um problema. Por isso que a gente fala, é, quem tem poder na mão, quem tem esse poder de criar conteúdo, tem que ter responsabilidade do que está fazendo. Porque é o que eu sempre falo. Você pode ter todas as armas na mão, você pode ter todas as informações na mão. Mas é assim, essas pessoas, especialmente esse sujeito, está sendo usado justamente para poder instigar, veja só, usar este caso isolado para poder instigar a criação de uma lei extremamente perigosa. A PL da censura que está sendo criada, está aí ela nem foi colocada para votação, porque conseguiram impedir, ela já está pronta. É uma PL extremamente perigosa, porque aquilo vai contra a própria Constituição e ela é totalmente inconstitucional por conta desses problemas, sendo que já tem leis que na qual já deixou bem clara essas questões. O que eu acho que seria interessante é deixar bem tipificado o que é uma fake news e o que é uma desinformação perante a lei. Esse ponto é um dispositivo que seria interessante ser colocado, mas junto com a lei, uma lei complementar, uma lei ordinária que complemente a lei de desinformação e calúnia, que atualize essa lei. Se for para fazer isso, então que seja para poder especificar, deixar claro esses termos, né? Sendo que já existe. Então, acabei de ver essa questão importante e eu fico com um pouco atrás da orelha, porque a gente sabe muito bem que vai acontecer isso. Eles vão querer fazer isso, esse absurdo, usar de uma tragédia para criar uma lei desse naipe. E uma lei super perigosa, uma lei irresponsável, que não tem o porquê existir, não tem o porquê ser criado. E não só isso, né? O que este rapaz, eu não vou citar aqui o nome dele, mas o que esta página, o que toda essa empresa fez, foi praticamente um assassinato. Foi um crime que praticamente está usando uma pessoa comum, e ainda por cima, um dos maiores influencers da história, está sendo instigado de forma negativa a fazer esse absurdo, a permitir que certos absurdos aconteçam e vão para frente. Por isso que eu falo, se é para fazer leis, que faça leis de forma decente, mas não usando esses absurdos, não usando da forma que está sendo feito. Porque, infelizmente, ano que vem, isso vai voltar com força total. E agora, com esse plus a mais, vai tornar a coisa perigosa. Por isso que eu falo, se é para poder deixar claro, então que deixe claro o que é uma fake news, deixe claro o que é uma desinformação, deixe claro as coisas. Mas não censure, não cale a boca das pessoas. Porque é aquela história. Quando você vai criar uma lei que censura a internet, o que vai acontecer? O poder da informação vai voltar diretamente para as mídias tradicionais. E não só isso, a gente vai perder o poder de escolha. A gente querer escolher o que a gente quer assistir, o que a gente quer ver. Né? São propostas de lei que realmente visam essa ideia. Enfraquecer a possibilidade da pessoa ter a cabeça livre, a mente aberta para poder verificar, para poder investigar. Por isso que eu falei, quem assiste, quem tem conteúdo, quem tem o poder de dizer o que é, o que não é o povo. Não é uma pessoa, não é um órgão, não é um ser humano, não é um governo que vai fazer isso. Que governos passam, porém as pessoas ficam. O que significa isso? A gente assume total responsabilidade do que aconteça.
Por isso que é importante tomar muito cuidado. Mas muito cuidado. Porque é que muita gente não tá observando. Só tá caindo numa meia verdade, porque eu estou deixando aqui que, claro, o cara tem que pagar. A página e a empresa que fez isso terão que pagar. Só que usando das leis já existentes. E não só isso. Sabe o que mais? O que torna mais grave? Como esse cara zombou da situação, não apagou o post e começou e fez essa barbaridade junto com outros influencers que também sofreram nas mãos desse cara, eles estão lascados. Mas também, quem também aprontou foi eles mesmos. E não só isso. Eles vão usar, o governo vai usar isso como desculpa para que PLs como essa da censura e outras PLs que visam o caos se usadas de maneira equivocada. Eu estou complementando esse fato porque existe esse risco. E é o que vai acontecer, infelizmente. Por isso que aquilo, a gente tem que defender com unhas dentes a liberdade de expressão, mas que haja uma coisa clara. Deixa bem claro para as pessoas o que é uma fake news, o que é uma desinformação de fato. Coisa que isso nunca foi esclarecido e nunca foi dito perante a lei. Nesse ponto, eu acho interessante ser colocado as cartas na mesa nesse ponto. Agora, você criar uma coisa com base numa tragédia e fazer isso que está acontecendo não vai resolver problema nenhum. Não vai trazer a menina de volta. Só vai apenas piorar a situação e impedir com que nós possamos transmitir, produzir conteúdo, fazer o que for necessário. Por isso que a gente fala, muitos falam, o Brasil não é para amadores. Ao mesmo tempo, a gente está vivenciando tempos extremamente catastróficos, tempos extremamente difíceis, que a gente precisa tomar cuidado, até com o que fala, mas também tomar cuidado com o que posta e com o que você está fazendo. Porque lembre-se, tudo está sendo controlado. E é o que eles querem. É que essas pessoas querem, essa minoria quer, controlar a vida de vocês. Então, cuidado, gente. Cuidado para não cair nessa esparrela. Cuidado para não cair nessa casca de banana. Porque esse tipo de coisa, uma hora, vai se voltar contra eles mesmos. É aquela história. Já foi apurado, muita gente está apurando. E tem que sim ser investigado e sim penalizado. É o que eu peço. Mas com responsabilidade e cuidado. Muito cuidado. Para que nenhuma barbaridade, nenhuma atrocidade seja cometida contra o povo brasileiro. Então é isso. Forte abraço e até a próxima.